cristianismo e em que os cristãos acreditam? 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 4 diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei também o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. De forma sucinta, esta é a crença do cristianismo. O cristianismo é único entre todas as outras fés, porque o cristianismo é mais um relacionamento do que uma prática religiosa. Ao invés de aderir a uma lista de faça isso e não faça aquilo, o objetivo do cristianismo é cultivar um andar próximo ao Deus Pai. Este relacionamento se torna possível por causa da obra de Jesus Cristo e do ministério na vida do cristão pelo Espírito Santo. Os cristãos acreditam que a Bíblia é a palavra inspirada e inerrante de Deus e que seus ensinamentos são a autoridade final. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Os cristãos acreditam em um Deus que existe em três pessoas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Os cristãos acreditam que a humanidade foi criada especificamente para ter um relacionamento com Deus, mas que o pecado separa todos os homens de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 3, versículo 23. O cristianismo ensina que Jesus Cristo andou pela terra, sendo completamente Deus e mesmo assim completamente homem. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 11. E morreu na cruz. Os cristãos acreditam que após sua morte na cruz, Cristo foi sepultado, ressuscitou e está agora sentado à direita do Pai, intercedendo para sempre pelos crentes. Hebreus capítulo 7, versículo 25. O cristianismo proclama que a morte de Jesus na cruz foi suficiente para pagar completamente o débito do pecado devido por todos os homens, e que isto é o que restaura o relacionamento que havia sido rompido entre Deus e os homens. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 14, Hebreus capítulo 10, versículo 10, Romanos capítulo 6, versículo 23 e Romanos capítulo 5, versículo 8. Para alguém ser salvo, deve apenas depositar sua fé inteiramente na obra que foi completada por Cristo na cruz. Se alguém acredita que Cristo morreu em seu próprio lugar, pagando o preço pelos seus pecados e ressuscitou, este alguém está salvo. Ninguém pode ser bom o suficiente para agradar a Deus por conta própria, porque todos nós somos pecadores. Isaías capítulo 64, versículos 6 a 7 e Isaías capítulo 53, versículo 6. Além disso, não há mais nada a ser feito, porque Cristo já fez tudo o que havia para se fazer. Quando estava na cruz, Jesus disse: está consumado. João 19, versículo 30. Assim como não há nada que alguém possa fazer para ganhar salvação por conta própria, uma vez que este alguém deposita sua fé na obra de Cristo na cruz, também não há nada que possa fazer para perder a salvação. Lembre-se que o trabalho foi realizado e finalizado por Cristo. Nada relativo à salvação depende daquele que a recebeu. João 10, 27 a 29 afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Alguns podem pensar: isso é fantástico. Uma vez salvo, posso fazer aquilo que mais me agradar, e não perder a minha salvação. Porém, a salvação não se trata de ser livre para fazer o que mais lhe agrada. A salvação é tornar-se livre de ter que servir a velha natureza pecaminosa e também para buscar um relacionamento correto com Deus. Enquanto os crentes viverem neste mundo com seus corpos pecaminosos, haverá um conflito constante contra ceder ao pecado. Viver em pecado obstrui o relacionamento que Deus procura ter com a humanidade. E enquanto alguém viver em pecado,
mesmo sendo um crente, não irá desfrutar do relacionamento que Deus gostaria de ter com ele. No entanto, os cristãos podem ter vitória sobre este conflito contra o pecado, através do estudo e aplicação da Palavra de Deus, a Bíblia, nas suas vidas, e por serem controlados pelo Espírito Santo, isto é, por submeterem a influência e liderança do Espírito em todas as circunstâncias do dia a dia, e através do Espírito, obedecer à Palavra de Deus. Portanto, enquanto tantos sistemas religiosos exigem que se faça ou não faça certas coisas, o cristianismo se trata de ter um relacionamento com Deus e de acreditar que Cristo morreu na cruz como pagamento pelo nosso próprio pecado e ressuscitou. O seu débito do pecado é pago e você pode ter comunhão com Deus. Você pode ter vitória sobre a sua natureza pecaminosa e andar com Deus em comunhão e obediência. Isto é o verdadeiro cristianismo bíblico.